Cobertura vegetal, solo, camada de concreto e abaixo de tudo isso, os tambores e containers com os rejeitos do acidente radioativo de Goiânia. 6.000 toneladas de materiais de todo tipo, objetos pessoais das vítimas, restos de ruas e calçadas que foram removidas e até galhos de árvores. Nós estamos em Abadia de Goiás, município localizado a 20 quilômetros de Goiânia, onde estão os depósitos definitivos do Césio. Aqui funciona o CRCN, Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Sandoval, que faz parte aí da comunicação do CRCN. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Divino, como vai? Tudo jóia. Sérgio, 30 anos do acidente com o Césio. Eu imagino que nos últimos dias a movimentação da imprensa está grande por aqui. É verdade, além do fluxo normal que a gente recebe de estudantes, pesquisadores, grande parte da imprensa, né, a população como um todo, estão se interessados nesse marco dos 30 anos. Sérgio, explica pra gente o que é o CRCN. Ele foi criado logo após o acidente com o Césio em Goiânia? O CRCN-CO é uma unidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, né, que foi criada para fazer a gestão institucional dos depósitos, né, com os rejeitos radioativos. Nós recebemos a denominação oficial, a inauguração oficial foi em 1997, ou seja, 10 anos após o acidente, mas antes disso a gente já funcionava aqui como um escritório regional, né, da CENEM, mas ainda não era essa denominação, mas oficialmente somos desde 1997 centro. E além de armazenar aí os rejeitos, né, desse acidente radioativo, vocês também desenvolvem aí um serviço de monitoramento. Explica pra gente quais atividades vocês desenvolvem. Isso, é uma questão que o pessoal sempre levanta sobre a segurança de como é hoje, né, e como vai ser nos próximos anos. E como que a gente garantiria essa segurança? É o monitoramento que é feito tanto aqui na área dos depósitos como nas áreas atingidas pelo Césio em Goiânia. Então aqui a gente faz um monitoramento ambiental, onde são coletadas amostras, né, de solo, água, vegetação, para ver se está tudo ok, se não tem nenhum tipo de vazamento, e até hoje nunca teve, desde a construção. E também os marcos em Goiânia, né, os focos principais atingidos, a gente faz medições trimestrais para que tenha sempre a certeza de que tenha segurança. E desde que é feito esse monitoramento, nunca foi encontrado nenhum risco, nenhum índice acima do normal. Sérgio, esse depósito, esse armazenamento, ele deve ser mantido por quanto tempo? Isso, esse cálculo é feito a partir da meia-vida do Césio, né, que são 30 anos, para que ele perca um pouco da sua radioatividade, né, 50% da sua radioatividade. E a previsão de duração é de cerca de 10 meia-vida, né, que daria cerca de 300 anos. Então tem toda uma estratégia, uma barreira de engenharia para que funcione e que armazene esses rejeitos sem vazamento, sem nenhum problema para a população e para o meio ambiente até 300 anos, pelo menos 300 anos. Né? Sérgio, a gente está aqui a uma distância muito curta de um dos locais de depósito, né? Você disse que vocês fazem sempre aí essa medição, esse monitoramento. Isso. Não existe então nenhum risco? Não existem. Aqui são vários pontos espalhados pelo parque que a gente faz essas coletas, né? E os índices sempre foram dentro das expectativas, sempre dentro do normal, porque existe uma radiação natural de fundo, né? A radiação que vem do sol, dos astros, às vezes de algum minério específico, né? Como urânio, que a gente sempre ouve falar. Mas aqui os índices estão dentro do normal, né? Nunca teve nenhum índice acima, e isso é garantido também através dessas análises. Sérgio, a população, no geral, sabe pouco sobre radioatividade, né, sobre os riscos, sobre as questões envolvidas. Uma das atividades que vocês desenvolvem é justamente nesse sentido, na tarefa educativa sobre a questão radioativa? Isso, a gente recebe um público muito grande, são cerca de 6.000, 7.000 visitantes por ano, né, para justamente difundir uma informação mais segura, mais correta, para superarmos esse estigma, né, porque a radioatividade, a ciência nuclear como um todo, ela é muito mais proveitosa, muito mais benéfica à sociedade do que maléfica. Claro, o acidente aconteceu, né, foi um marco, mas a gente tenta mostrar como que isso funciona no nosso dia a dia, contribuindo para salvar vidas, para novas tecnologias, enfim, ajuda a nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então a gente tenta aproximar a população da ciência nuclear.
Sérgio, e Goiás hoje está mais preparado do que há 30 anos para lidar com um acidente dessa natureza? Sim, sim. Além da especialização de recursos humanos, né, o pessoal aprendeu mais, pesquisou mais, houve toda uma inovação na parte legislativa também, com normas, né, com novas leis para que pudessem assegurar melhor. Foi feito um recadastramento de todos os equipamentos que utilizavam algum tipo de fonte radioativa, né, para que pudesse ser feito um controle maior. Então hoje o Brasil está sim mais preparado para a gestão de qualquer item da área nuclear, está muito bem sob controle. E tecnologicamente também falando da mesma forma, né? As tecnologias evoluíram. Isso, um exemplo do avanço de tecnologia é a utilização do cobalto 60, por exemplo, que é um elemento diferente do césio, que ele é metálico, então é mais difícil a dispersão dele. Então o césio hoje é pouco utilizado, quase não é utilizado na área médica, né, na medicina nuclear, é mais utilizado na área de indústrias, né, assim, aparelhos de aferições, medições, mas hoje em dia se utiliza mais o cobalto, ou seja, a tecnologia também é um aliado para nos proteger, né? Sérgio, e além desse trabalho educativo, do monitoramento que vocês realizam, quais outros projetos são tocados aqui no CRCN? Bom, alguns projetos que a gente pode destacar, um é o de qualidade da mamografia, né, que são feitas análises em aparelhos que utilizam a radioatividade, né, durante o exame de mamografia, para que seja feito um cálculo correto da dose, né, um acompanhamento próximo dessa parte da ciência nuclear, das regulagens, de calibrações e tal, que a gente faz junto às instituições hospitalares. E além disso, a gente tem um projeto muito interessante que é em relação à radioatividade na água. É uma parceria feita junto à Saneago, em que são coletadas várias análises em vários pontos do estado para garantir a potabilidade da água em relação à radioatividade também. Sérgio, e esse espaço está aberto para visitação, né, do público, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do césio? Isso. A gente é aberto a visitações, né? Aqui nós temos um acervo grande sobre o acidente, né? Nós somos o maior acervo com informações, com imagens, com todos os tipos de itens que a gente pode conhecer sobre o acidente estão aqui. E além disso, a gente tem um acervo interessante sobre a ciência nuclear como um todo. Então, quem quiser aprender um pouco mais também sobre as aplicações, como que a gente conhece isso no dia a dia, a ciência nuclear, pode vir nos visitar, pode visitar com a sua instituição, a gente agenda e você vai ter acesso a várias áreas aqui sem problema, para conhecer melhor essa história. Sérgio Sandoval, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Divino. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Viver Ciência faz um rápido intervalo e volta na sequência. Continue com a gente. Como nós falamos aqui já no Viver Ciência, o césio é utilizado na área médica para ajudar no tratamento do câncer. Mas se ele for manipulado de forma inadequada, como aconteceu no acidente radioativo há 30 anos, ele pode ter o efeito inverso, provocar alguns tipos de câncer. Por isso, o Dr. Rufo de Freitas, que é coordenador do programa de mastologia da UFG, desenvolveu um estudo para saber se esse acidente radioativo que aconteceu há 3 décadas influenciou de alguma forma no aumento do número de casos de câncer de mama na população feminina. Não é isso, doutor? É exatamente isso. O estudo ele é um estudo longo e nós, como temos, depois do acidente do césio, a criação do registro de câncer de base populacional, hoje nos permite, depois desses 30 anos, saber exatamente como está a situação do câncer na cidade de Goiânia, em moradores e moradoras da cidade de Goiânia. E com isso nós trabalhamos no sentido de ver ao longo dos anos se haveria um aumento em relação ao número de casos de câncer, no meu caso em termos de câncer de mama, se esse aumento seria além do esperado para outras cidades. E também vislumbramos a possibilidade de, em alguns anos agora, verificar, depois de tantos anos, se haveria na cidade algum ponto que teria uma taxa de radiação maior, fazendo mensurações por toda a região central da cidade. Doutor, de que forma foi desenvolvido então esse estudo? Nós dividimos ele em 2 partes. Vamos começar então com essa parte das mensurações. De acordo com uma organização e um trabalho conjunto com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, através da Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia, que congrega a universidade,
a Comissão de Energia Nuclear, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás, através do Araújo Jorge e outras instituições, nós então fomos às ruas e observamos, através de mensuradores de radiação, de metro em metro, toda a parte, mapeamos toda a parte central da cidade de Goiânia para saber quais seriam os níveis, se porventura haveria um ponto ou outro que pudesse ter um nível um pouco mais aumentado de radiação. Foram, acredite, em torno de 198 mil, mais precisamente 197.800 medidas, de metro a metro. Então, um trabalho hercúleo muito grande do pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E nós observamos que essa radiação hoje, em todas as mensurações, elas ficam abaixo de outras radiações atmosféricas, radiações de fundo de outras cidades, incluindo, por exemplo, Poços de Caldas, né, que tem as termas, etc., todo mundo gosta, mas enfim, Goiânia hoje, então, do ponto de vista de radiação, passados esses anos todos, podemos dizer com tranquilidade e certeza de que não tem uma taxa aumentada em qualquer lugar que seja de radiação de fundo ou radiação de solo. Além disso, nós fomos em uma segunda parte da pesquisa verificar, primeiro, de 88 a 2000, como estava o aumento dos casos de câncer de mama e quais seriam as idades, porque eventualmente mulheres mais jovens expostas ao césio poderiam ter um risco maior. E nós observamos, felizmente, que houve, apesar de ter havido um aumento da incidência ao longo dos anos, esse aumento ficou como das demais cidades, incluindo São Paulo, Fortaleza, que tem outros registros de câncer de base populacional adequados, e não teve um excesso de casos de câncer de mama. Depois disso, pegamos de 2000 a 2010, nós queremos saber ao redor da área, na região central, ali ao redor da área onde havia acontecido o acidente com o césio e também em todos os arredores da área central de Goiânia, se haveria, nessas moradoras de lá ao longo dos anos, se haveria um aumento do risco para o câncer de mama. E felizmente pudemos constatar que não há nenhuma relação, não há um aumento excessivo do risco para câncer de mama, mesmo nas moradoras em torno da região central onde aconteceu o acidente do césio. Então não existe uma relação causal entre o acidente e o número de casos de câncer. Foi isso que vocês conseguiram observar com essa pesquisa. Por que foi aventada essa hipótese, doutor? Do acidente radioativo com o aumento do número de casos de câncer? Nós sabemos que uma mulher exposta a uma grande taxa de radiação, por exemplo, às vezes até do ponto de vista de cura de um linfoma, que já é um câncer, né, da rede linfática, ela muitas vezes, uma mulher, uma menina jovem, precisa ser submetida à radioterapia. E essa menina recebe uma grande taxa de radioterapia na parede do tórax, sobre as mamas, numa fase que ela ainda é criança. Ao desenvolver e depois da adolescência e juventude, ela apresenta uma alta possibilidade de desenvolver câncer de mama. Além disso, também o que foi mostrado nos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, que houve naquela região um aumento dos casos de câncer, incluindo aumento dos casos de câncer de mama. Então isso nos levou a aventar a hipótese de que aqui também pudesse ter havido essa relação entre o acidente e o aumento dos casos de câncer de mama. Mas diferente do que aconteceu, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, onde havia uma nuvem radioativa, aqui não. O césio é um elemento que tem uma radiação curta e ele basicamente está sobre o solo. Então, se porventura caiu alguma partícula em algum ponto, aquela taxa de radiação só iria afetar alguém que estivesse muito próximo. Como as nossas mensurações, essas mais de 179 mil mensurações, mostraram que não há nenhum local que, mesmo que houvesse um aumento dessa radiação, então nós ficamos muito tranquilos. Mas de forma que o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki não se repetiu aqui, né? E obviamente, felizmente, nós podemos constatar
que para a população de Goiânia nós vivemos numa cidade segura e que o acidente do Césio, ao longo desses anos, não trouxe um aumento do risco para o câncer de mama. Ok, então nós conversamos com o coordenador do programa de mastologia da Universidade Federal de Goiás, Dr. Rufo de Freitas. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Uma honra muito grande. Para mim também. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. A gente volta na sequência. Em 1988, ano seguinte ao da tragédia com o Césio 137, o governo do estado criou uma fundação para prestar assistência na área da saúde às vítimas, a Fundação Leide das Neves. Em 2011, essa atribuição foi incorporada pelo CARA, o Centro de Assistência aos Radioacidentados. André, que tipo de assistência vocês prestam e quantas vítimas são assistidas hoje em dia? Tá. Desde a criação da unidade como fundação, ela tem toda uma equipe multidisciplinar, seja de assistente social, de psicólogas, de dentista, de enfermeiros, de médicos, enfim, são 28 profissionais que eu tenho até hoje assistindo os nossos 1.143 pacientes. Desse grupo 1.143, nós consideramos vítima do acidente aquele grupo lá original, lá dos 129, que foram monitorados lá no Estádio Olímpico há 30 anos atrás. E também inclui-se nesse grupo filhos e netos que nasceram nesses últimos 30 anos. O que é de considerar aí é que a partir de 2002, portanto 15 anos depois do acidente, criou-se a Lei 14.226, dando um amparo e uma proteção também a todos os trabalhadores que direto ou indiretamente tiveram alguma atividade laboral junto às áreas descontaminadas, na assistência a esses pacientes contaminados, né? Aí nós incluímos bombeiros, policiais militares, os profissionais de saúde que trabalharam com esses pacientes e até mesmo aquelas pessoas vizinhas das áreas contaminadas que por algum momento elas tiveram perdas materiais, tiveram que se ausentar de suas casas por algum motivo, porque as áreas eram isoladas, né? Então esse grupo hoje ele tem 960 pessoas que fazem parte desse grupo, que nós chamamos de trabalhadores. Eles têm os mesmos benefícios, a mesma assistência que na unidade, mas não consideramos como vítimas, até porque a lei não os considera vítima, considera trabalhadores das áreas. E esse conjunto aí de pessoas essas pessoas recebem uma pensão do Estado? Sim, primeiramente a Lei 10.977 estabeleceu uma pensão estadual, mais ou menos relativo ao valor de um salário mínimo, já logo pós o acidente, né? E já em 2002 o Estado cria uma outra lei, que é a 14.226, que considera também os trabalhadores como possíveis pensionistas. Por que possíveis? A lei prevê que em algum momento, se esse trabalhador apresenta alguma doença crônica, indiferente de ter qualquer nexo causal com acidente radioativo, ele pode pleitear a pensão. Hoje esse grupo de pensionistas está em 486 pensões estaduais, tem 265 pessoas que recebem pensões federais, portanto, a soma dos dois benefícios atinge hoje 751 pensionistas, sendo que nesse grupo de 751 tem um grupo de 116 que recebe ambas. Por quê? Eles preencheram o requisito para receber pensão estadual e preencheram o requisito para receber pensão federal, né? André, quais são aí os principais problemas de saúde que os assistidos pelo CARA apresentam? A população vai envelhecendo, né? Então o que a gente pode dizer é que as enfermidades comuns à população são comuns também à população radioacidentada, né? E dessa forma, nós temos todo o monitoramento, todo o acompanhamento e que nós, com as informações, com as pesquisas feitas nos últimos anos,
a gente pode garantir que de qualquer sorte, as pessoas têm problema de hipertensão, têm problemas cardíacos, existe registro de câncer, mas dentro de uma normalidade, nunca acima das informações que nós temos do controle epidemiológico da população goianiense, do registro de câncer, do Hospital do Câncer. Portanto, a unidade existe para isso, não só para dar essa assistência multidisciplinar ao radioassistentado, mas também como referência do acervo histórico que nós temos, como referência das pesquisas feitas nos últimos anos e também com as duas juntas médicas, que tem toda uma equipe médica que funciona aqui, tem profissionais aqui com 30 anos de unidade. Ele veio para cá logo que o acidente aconteceu. Existe uma intimidade muito grande entre os profissionais e os pacientes, com um relacionamento que quase torna-se familiar. E André, que aprendizado que esse acidente radioativo deixou para Goiás e para o Brasil? Sim, nós podemos até chamar do legado, né? Um legado divino, que foi a certeza de que situações como aquela que ocorreu há 30 anos atrás, através de uma legislação federal mais objetiva, mais séria que existiu a partir daquele momento, hoje tem um controle extremamente eficiente em relação a todos os aparelhos de radioterapia, e é importante nós afirmarmos, né? Aquele equipamento se tornou obsoleto, que é o equipamento do acidente do SES de Goiânia, hoje não é usado aqui no Brasil mais, talvez não podemos informar isso a nível de outros países, mas no Brasil ele é considerado um aparelho obsoleto. Hoje os novos equipamentos, eles só funcionam se ligado a uma fonte de energia. A partir do momento que a fonte de energia é desligada, ele não tem nenhum risco, seja para os técnicos, profissionais que os operam, seja para a sociedade como um todo, né? Então isso, penso que é o legado mais importante disso. Tá ok, então nós conversamos com o diretor do Centro de Assistência aos Radioacidentados, André Luiz de Souza. Muito obrigado pela entrevista, André. Eu que agradeço. Em 89, eu assumi a Associação das Vítimas do SES 137, fiquei até 91, depois eu fiquei um tempo fora e voltei, mais 11 anos eu fui presidente da associação, isso até o ano passado, e a gente vai levando a vida dessa forma, isso me ajudou muito. Sofri preconceito, sofri vários problemas com as pessoas, de discriminação, mas sempre Deus me deu força e eu passei por cima de tudo isso, até porque outros precisavam de mim, minha família precisava de mim, minha mãe precisava de mim. Os meus irmãos, quando estavam vivos, precisavam de mim porque eles eram deprimidos. Então eu tinha que estar fazendo o meio de campo ali. E graças a Deus, Deus me deu força. Everson, parabéns por essa postura que você tem, né, diante da vida, por essa força que você tem. Eu acredito que, como você disse, a história merece ser contada para que ela não se repita. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa e boa sorte. Eu que agradeço, muito obrigado.